por que devemos perdoar aqueles que nos machucaram? O que o ressentimento pode fazer conosco? Qual é a relação entre perdoarmos os outros e recebermos o perdão de Deus? Podemos ler na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, da seguinte forma: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Precisamos perdoar aqueles que nos machucaram, porque Deus nos perdoou primeiro. Essa passagem nos mostra que o Senhor nos ofereceu perdão através de Jesus Cristo, mesmo quando não merecíamos. Por isso, ele nos exorta a perdoarmos aqueles que nos machucaram, independentemente de merecerem ou não. Não se trata de sermos ingênuos ou passivos diante das injustiças, mas sim de imitar o caráter de Deus, que é amoroso e misericordioso. Ao perdoarmos, não só seguimos o exemplo de Deus, mas também nos livramos do fardo do ressentimento e do ódio, que nos mantém presos ao passado e nos impede de vivermos uma vida plena em Cristo. O perdão é uma das chaves para a liberdade e a paz interior. Além disso, o perdão também é uma via de mão dupla. Como já vimos que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, onde ele nos ensina que se perdoarmos os outros, também seremos perdoados por Deus. Portanto, o perdão é uma atitude essencial para a nossa salvação e para a nossa comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Para sermos uma pessoa que perdoa, precisamos primeiro aceitar o perdão de Deus através de Jesus Cristo. A boa notícia é que Deus oferece perdão por tudo que já fizemos de errado através do Senhor Jesus, que pagou o preço por nós. E também o ressentimento nos controla e nos mantém presos ao passado. Podemos ler em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, da seguinte forma: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Quando nos ressentimos, permitimos que aqueles que nos machucaram no passado continuem a nos ferir. Mas precisamos deixar o passado ir e não permitirmos que isso nos controle. Por fim, devemos perdoar porque precisaremos de perdão no futuro. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que o perdão é uma via de mão dupla. Se não perdoarmos os outros, não receberemos o perdão de Deus. Nós, muitas vezes, temos dificuldade em perdoar porque achamos que precisamos imediatamente voltar a conviver com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Isso não é verdade. Se quisermos reconstruir a amizade, talvez precisemos passar por um período de reconstrução da confiança, chegando ao ponto de talvez não termos mais condição de convivermos novamente com essa pessoa. Deus não nos obriga a conviver com pessoas que nos tratam mal ou falam mal de nós pelas costas, mas Ele nos ordena a perdoar imediatamente. Devemos liberar o perdão de coração. Podemos ler no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, da seguinte forma: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse versículo indica que para que haja reconciliação e restauração de relacionamentos, é necessário que ambas as partes estejam dispostas a isso. É preciso que haja um acordo mútuo para reconstruir a amizade e a confiança. Além disso, o verso também enfatiza a importância da comunicação aberta e honesta para a restauração de um relacionamento, o que também é fundamental para o processo de perdão e de reconciliação. Devemos estar tão leves em nosso coração em relação ao perdão, que se essa pessoa que nos machucou entrar em contato conosco e tentar se aproximar novamente ou precisar de ajuda, devemos nos sentir felizes em poder ajudar. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, da seguinte forma:
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Precisamos aprender a orar pelos que nos difamaram, nos trataram injustamente e até conspiraram contra nós. Isso é o que significa ser um verdadeiro cristão. Nós já aprendemos em lições anteriores que, se fomos nós que cometemos a ofensa, precisamos nos esforçar para restaurar a situação, não agindo de maneira superficial e hipócrita. Isso é importante para que nossas orações não sejam impedidas diante do Senhor. Portanto, perdoemos uns aos outros para que possamos viver em paz e harmonia com Deus e com nossos irmãos. Que o Espírito Santo nos ajude a perdoar aqueles que nos machucaram, assim como Deus nos perdoou.